Então vamos lá, no vídeo de hoje eu quero falar sobre autoestima e eu quero também falar sobre o quão é importante no desenvolvimento da autoestima aquilo que eu chamo de diálogo interno. A prática da observação do diálogo interno será fundamental, principalmente se você tem esse interesse em trabalhar a sua autoestima. Vou dar aqui o seguinte exemplo. Vou colocar aqui o desenho de uma pessoa qualquer, talvez uma moça, e aqui eu vou colocar o desenho de um rapaz. Muito bem. Vamos ver como é que funciona essa dinâmica do diálogo interno. Vamos imaginar que esse rapaz, ele esteja num dia bacana, num dia legal, e ele chegue para essa moça, então ele vai falar: oi, como é que tá? Tudo bem? Se a autoestima dessa moça estiver para baixo, o que ela vai pensar? Bom, ele só está fazendo isso por obrigação, por exemplo. Porque a gente está aqui na firma, está na empresa, então ele está me cumprimentando por uma mera obrigação, porque tem que se cumprimentar os funcionários e tal, mas se fosse no dia a dia ele jamais me cumprimentaria. Mas se ela tem uma boa autoestima, vamos colocar aqui no lado positivo, ela vai retribuir de acordo, ela vai falar: olá, tudo bem? E ela vai pensar algo mais ou menos assim: alguém se importa, né? Alguém se importa comigo. Alguém se importa comigo. Esse vai ser o diálogo interno. Então, o fenômeno externo, vamos entender isso aqui, né? O que está do lado de cá é o fenômeno externo. O fenômeno externo é o mesmo, mas o que acontece internamente depende da minha autoestima. Se eu tenho uma boa autoestima, eu vou acolher o fenômeno externo de uma forma. Se a minha autoestima não está legal, eu vou acolher isso de uma outra forma. Só que esses fenômenos também se aplicam a situações negativas. Vamos imaginar, por exemplo, que o nosso herói aqui, ele não esteja num bom dia, ele não diga oi, na verdade ele pura e simplesmente ignore, ou então ele está num dia ruim e tal, ele está mal-humorado e ele mal cumprimenta a pessoa, né? Ele olha assim e segue adiante no trabalho dele. Se essa pessoa tem uma boa autoestima, ela vai pensar assim: bom, ele está num dia ruim, né? Ele está num dia ruim, por isso que ele não me cumprimentou, ele deve ter brigado com a esposa, deve ter, sei lá, recebido uma bronca do chefe, por isso ele está de cara fechada. Se essa pessoa tem uma baixa autoestima, o que ela vai pensar? É pessoal, né? Deve ser alguma coisa que eu fiz. O que será que eu fiz de errado? O que será que eu aprontei, né? Para o sujeito nem olhou para minha cara. Aí ele já deve estar falando mal de mim pelas costas, deve estar falando mal de mim por alguém. Então você percebe aqui que não importa se a situação é positiva ou se a situação é negativa no meio externo. O que importa é esse diálogo interno. E nós temos que trabalhar esse diálogo interno constantemente. Você tem que prestar atenção, tem que se observar na qualidade do seu diálogo interno. E, obviamente, para que você tenha uma boa autoestima, você, então, continuamente estar reforçando para você mesmo a ideia de que você está do seu lado, de que você se ama, que você se apoia e que, independentemente das circunstâncias, você escolhe estar bem com você. Então, autoestima e diálogo interno estão fundamentalmente ligados, porque é esse diálogo interno que vai determinar como você reage nesse mundo externo.